Olá, catequizandos, sejam bem-vindos a mais um encontro e hoje nós vamos falar sobre os milagres eucarísticos. Mas antes, para dar início, rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da Paz, rogai por nós. E também, antes de escutarmos o que é sobre os milagres eucarísticos, nós vamos ler o texto de Lucas 22, 14, 20. A última ceia. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa e com ele os apóstolos. Disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la até que se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: tomai este cálice, e distribuiu entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice. Depois de cear, disse: este é o cálice da nova aliança, e meu sangue que será derramado por vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora então eu vou passar por Adenilson, que ele vai explicar melhor sobre os milagres eucarísticos. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. É isso aí, gente. Vamos então falar um pouco sobre os milagres eucarísticos, né? A gente não vai se aprofundar tanto, os temas são extensos, claro que depende de mais tempo, mas a gente vai tentar passar aqui alguma coisa a respeito desta graça que Deus deixou para todos nós, né? Então a Lucilene pegou um texto antes na Bíblia. Se você quiser pegar comigo aí mais uma vez, não o texto completo, tá lá em Lucas 22, na edição Ave Maria, página 1378, se você tem essa Bíblia Ave Maria. Se for outra edição, vai estar próximo ali, tá? Mas nós vamos lá no versículo 19, tá? Pega o versículo 19 lá comigo. Então, Lucas 22, versículo 19, não é o texto todo que a Lucilene proclamou antes para vocês, certo? E lá diz assim: tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Lá no versículo 20 diz assim: do mesmo modo, tomou o cálice depois de cear, dizendo: este é o cálice e a nova aliança em meu sangue que é derramado por vós. Aí ele coloca: tomai todos e bebei, né? Então esta é a graça da Eucaristia. A gente falou aqui na canção, se você ouvir depois a canção, ela fala transformar. Na igreja não é usada a palavra transformar pão em vinho, né? É transubstanciação, é algo muito maior, né? Algo usado, esse termo utilizado somente, mais mesmo dentro da igreja católica, quando se refere a pão e vinho. A transubstanciação desse material, né? Pela nossa fé, de pão e vinho em carne e sangue de Jesus Cristo. Então, o milagre da transubstanciação, não da transformação.
transformar essa caneta, posso derreter ela e transformar num plástico derretido. Pronto. Mas aqui nós falamos de transubstanciação. Você continua vendo uma hóstia, continua vendo o vinho. Porém, pela nossa fé, após a consagração, carne e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, o milagre da transubstanciação. E aí entra a grande graça para nós dos milagres, para nós podermos entender um pouco mais. Né? Os milagres eucarísticos, quantas graças, quantas coisas Deus já nos quis revelar através desses milagres. Né? Os milagres eucarísticos. Certo? A propósito, convém a gente pensar um pouquinho também, até para esclarecer o que é milagre. Né? O que é milagre? Para você. O milagre, cada um conta lá de um jeito, né? Pensa que foi aquele, mas é sempre algo extraordinário. Extraordinário de Deus, né, que acontece para nós. Milagre no sentido teológico, né? Milagre não é um show de onipotência de Deus. Deus querendo mostrar algo esplendioso, ele faz um milagre e acende luzes de holofortes e relâmpagos e trovões. Não é isso. Né? Os milagres de Deus é um sinal, né, da presença de Deus, é um sinal da intervenção divina para nós. Milagre é sinal de intervenção divina naquilo que o homem não consegue daí mais explicar. Nem a ciência, nem estudos e coisas, e o pessoal vai tentando de todas as formas, mas não consegue explicar, porque é algo extraordinário, alguns dizem sobrenatural, mas eu fico no extraordinário de Deus, algo que sai da forma natural de acontecer. Esse é o milagre, né? Isso é um milagre. Mas você já deve ter ouvido quantas pessoas, né, que às vezes relatam na enfermidade: nossa, foi um milagre, porque os médicos já haviam desenganado, ou seja, a ciência já havia desenganado, os medicamentos, enfim, tudo já não provava mais nada. Então, vem essa graça de entendermos um pouquinho, isso é pouquinho, gente, sobre o que é milagre. Algo extraordinário. Uma intervenção divina sobre aquilo que o humano, sobre aquilo que a ciência e médicos e estudiosos já não conseguem mais alcançar. Deus entra com essa graça para nós. E aí começa a nossa reflexão em cima dos milagres. Eu vou usar o celular, tá? Porque muitos disso está na internet, né? A gente consegue pesquisar tudo isso. Mas cabe para nós trazer essas reflexões e entender um pouquinho, né? Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Lanciano, um dos milagres eucarísticos, que aconteceu lá por volta de 700 anos depois de Cristo. Ou seja, há mais de 12, 13 séculos atrás para nós, né? Até mais, né? Está lá atrás, muitos séculos atrás, né? Mas nós pegamos aqui para refletir 700 a 800 anos depois de Jesus Cristo. Essa intervenção divina aconteceu. E de que forma aconteceu esse milagre lanciano para nós entender? Então vamos lá. Diz assim: um monge da ordem de São Basílio estava celebrando na igreja dos santos Deguciano de Domiciano. Terminada a consagração que ele realizara, a hóstia transformou-se em carne e o vinho em sangue. Você consegue entender isso? A hóstia lá em Lanciano, após o monge consagrar, aquele pequeno pedaço de pão se transformou em carne e o vinho que estava no cálice transformou-se em sangue. Ali acontece esta graça, o primeiro milagre eucarístico, né? E ali coube uma coisa muito, explica aqui dentro desse texto, né? E nós não vamos nos aprofundar tanto dentro das partes do contexto histórico. Se você for estudar na internet, você vê mais. Mas ali diz que ele, na sua fé, ele vivia questionando, né, na sua incredulidade, na crendices mundanas, nossa, né? De que, será que Jesus está mesmo na Eucaristia? Será que Jesus está mesmo nesse pedaço de pão? Será que Jesus está mesmo nesse vinho? Ele carregava essa dúvida na sua fé. Este monge, embora sendo um homem estudioso, que viveu e que estudou para estar ali, mas toda vez que ele consagrava, ele duvidava da presença de Jesus. Então, naquele momento,
essa intervenção divina acontece de forma extraordinária. Aquele pedaço de pão se transforma em carne. E aquele vinho que estava sobre o altar se transforma em sangue. Verdadeiramente ele consegue ver esse milagre que eu falava para você, essa transubstanciação aconteceu de forma física. Ele viu acontecer, né? Ele viu acontecer. Esta carne e o sangue é depositado dentro de um cálice. O exame das relíquias, segundo critérios rigorosos, científicos, aconteceu. E foi efetuado em 1970 e 71. E outra vez em 1981 pelo professor Odardo Linoli, né? Catedrático de anatomia, histologia, patológica e química e microscópia clínica, né? Esse professor, então, ele estudou, ele foi lá, isso eu estou falando que foi estudado em 1970. O milagre aconteceu em Lanciano em 700 anos após de Cristo. Essa carne que se transformou a rocha e esse sangue foram estudados em 1970. Você veja bem, nós estamos falando que o milagre foi estudado 1.200 anos depois que ele aconteceu. Você, aí na sua casa, se você pegar um pedacinho de carne e colocar num canto da sua casa, o que acontece com esse pedaço de carne? O que acontece? Se você pingar uma gota, se você se cortar, pingar uma gota do teu sangue numa mesa ou em algum lugar, o que acontece com esse sangue? Gente, é questão de 2 dias, 3 dias, já começa a apodrecer, já começa a estragar e pronto. Gente, aí está a graça. Aí está o extraordinário de Deus. 1.200 anos depois, esses homens, esse professor, foi lá e estudou. Ele foi lá e pesquisou, ele foi lá cientificamente, com dados, com equipamentos, com tudo, para verificar. E percebeu que ali a carne humana estava presente e estava vivo. Aquele pedaço de carne não havia apodrecido, além do milagre já ter acontecido, dele ter se transubstanciado, ter virado carne e sangue na mão daquele monge. Vamos falar assim, 1.200 anos após, um cientista vai lá e vai verificar, aquilo está intacto. É um extraordinário, por isso o milagre, uma intervenção divina acontecendo ali, né? Então aí a gente olha para isso, né? E o que aquele cientista comprovou? Preste atenção, a hóstia é realmente constituída, olha o que aquele cientista comprovou, a hóstia é realmente constituída por fibras musculares estriadas pertencentes ao miocárdio, coração humano. Tá lá, né? Quanto ao sangue, ele diz, quanto ao sangue, pesquisou o sangue, trata-se de genuíno sangue humano. E mais, o grupo sanguíneo, tipo A, que pertence a vestígios de sangue, o sangue contido na carne é o sangue do cálice. Você consegue entender? O mesmo sangue contido na carne é o mesmo sangue do cálice. Está ali. Aqui se transformou o sangue, aqui se transformou em carne. E esta carne e esse sangue é o mesmo, né? Então comprovou-se isso. Revelaram tratar-se sempre do mesmo grupo sanguíneo, AB. Segue a ordem comum ao sangue dos judeus, né? Este é também o grupo que o professor... gente, esses nomes é difícil falar, tá? Mas o professor Pierluigi Baimala, né, que estudou de outra universidade, da Universidade de Turim. Este outro professor estudou o Santo Sudário em Turim, em outro lugar, em outra localidade. O que é o Santo Sudário? O Santo Sudário foi o manto que foi coberto Jesus, né, quando ele foi sepultado. Lá no sepulcro, depois que Jesus ressuscita, encontraram somente esse pano, certo? Onde estava o sangue de Jesus. Esse outro cientista foi lá e estudou esse sangue. E o sangue
O sangue que estava no Santo Sudário é o mesmo sangue encontrado lá, mesmo tipo sanguíneo encontrado lá em Lanciano. 700 anos depois, o milagre eucarístico acontece, a hóstia se transforma em carne e sangue. Aí aquele pesquisador pesquisa e vê que verdadeiramente é carne e sangue. O outro pesquisador pesquisa lá o Santo Sudário e encontra o mesmo tipo sanguíneo. Isso é o extraordinário de Deus. Este é o milagre eucarístico, né? É isso que nos leva ao altar. É isso que nos faz vir às celebrações da Santa Missa. E quando comungamos, comungamos com alegria, porque sabemos que ali é verdadeiramente o Filho de Deus. É verdadeiramente carne e sangue de Jesus Cristo que está ali. Por isso a nossa devoção, por isso o nosso respeito, né? Ali então trata-se de, para nós, trazer isso para a nossa realidade hoje, é verdadeiramente o corpo e sangue de Cristo. Agora, pasme você. Se você for lá em Lanciano hoje, você vai encontrar esta carne e este sangue de Jesus intactos. Intactos. Aconteceu há 700, lá por volta de 700 depois de Cristo. Nós hoje estamos em 2100 depois de Cristo. Nós estamos falando de 1000 e quantos anos atrás aí? 1400, 1300 anos atrás? E está lá. E está lá, gente, intacto. Você pode visitar qualquer um de nós e quiser, nós vamos até lá e nós vamos ver. Aí as pessoas vão dizer assim, não, mas não existe. Este é o extraordinário de Deus. Isto é o milagre. Isto é uma intervenção divina. Por que tudo isso? Porque Deus quer alimentar a nossa fé. Deus quer que nós, quando chegamos ali diante de Jesus, quando você vai receber a comunhão, você saiba que realmente você está comungando Cristo vivo. Você está acolhendo a forma mística de Deus em você, em mim, em nós, em nossas famílias, e é o que comungamos. E é esta graça, né? Aí eu estou falando aqui desse primeiro milagre, e aí as pessoas falam assim, mas só isso foi suficiente? Gente, há relatos de uma média de 136 milagres eucarísticos. São muitos e tantos, né? Aqui eu vou relatar alguns outros, mas não vou me aprofundar tanto quanto a esse aqui, que foi o primeiro e que também vários outros pesquisadores foram atrás e foram estudar e foram pesquisar, né? Mas há outros relatos e vários da Eucaristia. Apesar da gente olhar para tudo isso e assim falar assim, apesar da antiguidade, a carne e o sangue se apresentam com uma estrutura intacta, sem sinais de alteração substanciais. Esse fenômeno se dá sem que tenha sido utilizado de substâncias e outros fatores após conservar a matéria humana, mas ao contrário, apesar da ação dos mais variados agentes físicos, atmosféricos, ambientes e biológicos. Apesar de tudo isso, continua intacto. Foi aplicado formol, foi aplicado produto para que isso aí não estragasse, que não sei o que. Os descrentes, as pessoas que não creem em Deus, buscam os seus embasamentos dessa forma. Não, eles fizeram lá isso, aquilo, para que, gente, o nosso coração, Deus vem ao nosso encontro, mostrando a nós o extraordinário, para que eu e você, para que nós possamos cada vez mais nos mergulhar nesse mistério e nos encontrar com ele, né? Existem outros milagres, até um dos milagres, agora o segundo dos mais importantes, né, relata que também um frei, por ordem dele, vou ser bem sucinto aqui, porque se eu aprofundar vai longe, mas ele foi durante uma festa, celebração de uma santa, ele foi consagrar, duvidando também da Eucaristia, e esta Eucaristia se transforma então em carne e sangue. Isso por volta de 1200, 1300, mais ou menos, aconteceu isso daí, certo? E daí, o que se originalizou este outro milagre que eu estou relatando agora? De 1200, 1300, mais ou menos depois de Cristo. Este milagre, né, proporcionou para nós cristãos, proporciona para nós, né, a partir deste milagre,
a igreja olha esse milagre, vai atrás, é pesquisado, é levado até São Tomás de Aquino, um dos grandes estudiosos e uma pessoa profundamente, inteiramente voltada à Eucaristia, traz essa realidade para nós, até inclusive ele é o compositor, quando você escuta na igreja o tão sublime sacramento. Você já ouviu isso, né? Já participou de adoração. Se não participou de uma adoração com esta oração cantada de aprofundamento, de paixão, de olhar para Jesus Cristo na Eucaristia, você ainda vai ter a oportunidade. Quando você estiver diante desta oração grandiosa, lembre-se desta parte. Então foi levado lá para São Tomás de Aquino, e lá esta Eucaristia, né, que considerada remédio para a nossa alma, considerada cura para nossas almas, considerada força para nós, né, levado para ele. Então foram feitos alguns estudos, e a partir dali, então, após todas as confirmações, eu deixei todo o assunto lá, gente, que é grande, é extenso, tá? Após todas as confirmações, o Papa João 22 publicou então a festa do Corpus Christi. Você conhece essa celebração? Você já esteve nessa celebração com seu pai e a sua mãe? Então, ela acontece na primeira quinta-feira após Pentecostes, né? Então, nós católicos vivemos o quê? Que experiência a gente vive através dessa ação divina, dessa intervenção divina para aquele povo na época? É o único momento em que a igreja oficialmente tem uma festa voltada à Eucaristia, onde Jesus é transladado nas ruas. Esta força curadora de Jesus, essa força transformadora de Jesus, ela vai então para as ruas. E quando isso acontece? Você lembra quando é decorada a avenida e ali os padres passam transladando Jesus, o bispo translada Jesus, né, no ostensório, e vai em torno de, aqui na nossa cidade, Cascavel, a média dá um público aí de 20 e poucas mil pessoas aqui na Avenida Brasil, né? Então é algo assim para nós, e isso é fruto do quê? Fruto de um milagre eucarístico, aonde lá atrás, se a gente vai pesquisar tudo ali, existia na época uma freira lá por volta de 1260, 270, onde ela sonhava, ela tinha sonhos de Jesus sendo transladado nas ruas. As pessoas não acreditavam tanto nisso. E em uma festa, este frei aqui, então, foi lá consagrar. Eles estavam em quatro padres, né? E esse confrade, esse frei, ao celebrar na sua fé fraca ali, ele também fragilizado, a hóstia acaba se transformando em sangue. Após esse milagre, muitas pessoas que estavam ali presenciaram, é levado então ao bispo, o bispo leva a São Tomás de Aquino, e ali então, após estudos e coisas, volta e vai lá no outro Papa, João 22, que declara a festa de Corpus Christi. Aconteceu lá então, e depois para todas as cidades, e o Papa declara aquilo então para o mundo inteiro. Para nós, todos os católicos, celebrarmos após a primeira quinta-feira, após o dia de Pentecostes. Então, nós celebramos a celebração de Corpus Christi. Não é um feriado. Lembra isso para a tua família. Tá? Não é um dia de você sair, viajar, vou passear porque vai ter Corpus Christi. Não. É dia de nós, católicos, irmos lá, atrás da cura de nossas almas, de nossas famílias, de nossa cidade, de nossos governantes. É dia de celebrarmos juntos e pedir a Jesus essa intervenção pública sobre todas essas situações. Aqui é mais um relato de mais um milagre eucarístico, né? Aconteceu esse milagre na Basílica de Santa Maria em Vado, no século XII. Propagava-se com perigo a heresia de Berengário de Turus, em 1088, que negava a presença real de Cristo na Eucaristia. Aos dia
olha, preste bem atenção, todos eles negavam a presença real de Jesus na Eucaristia. Então vamos lá. Aconteceu 28 de março de 1171 ao padre Pedro de Verona, com 3 sacerdotes celebravam a missa da Páscoa. No momento de partir o pão consagrado, a hóstia se transformou em carne, da qual saiu um fluxo de sangue que tingiu a parte superior do altar, cujas marcas são visíveis até hoje. Há documentos que narram o fato. Um breve do cardeal, lá em 1442, foi encontrado em Roma em 1975, mas a descoberta mais importante deu-se em Londres em 1981. Foi encontrado um documento de 1197 narrando este fato. Então são vários milagres, vários momentos que Jesus já tocou diversas pessoas, para nós olharmos. Então lá de 700, Lanciano, depois por volta de 1280 ali, a gente tem esse milagre eucarístico que originou então a celebração de Corpus Christi, né? Estou narrando esse outro fato aqui, né? Então, em Siena, também em 1330 acontece outro milagre, né? Outra intervenção divina, para nós falarmos assim, né? A gente fala milagre, resume muita coisa, não, que milagre às vezes se tornou uma palavrinha comum para todos, né? Não tem comum, existem as intervenções divinas, e esses milagres eucarísticos são para nós intervenção divina. Precisamos pôr isso em nosso coração, aqui na nossa razão, na nossa consciência, quando nós vamos ali comungar o Cristo, né? Lembrar que é carne e sangue e todo zelo, porque é uma pessoa, assim como aqueles cientistas comprovaram que é verdadeiramente carne, é verdadeiramente sangue, eles atestaram cientificamente. Agora eu e você ou outros se sentem no direito de julgar e dizer, não, só um pãozinho, vai lá filho, você vai receber o pãozinho. Você não vai receber pãozinho, você vai receber o Cristo vivo, transubstanciado. É pão, sim, até chegar ao altar. É vinho, sim, até chegar ao altar. Após o sacerdote consagrar, a transubstanciação acontece. Aí sim, carne e sangue. E aqui também aconteceu. Apresentada a irreverente uma hóstia dentro de seu brevário para levá-la ao doente. Aqui é o milagre de Siena, né? A gente olha aqui, peraí, eu toquei o dedo aqui. Hoje esse milagre é celebrado em Cássia, terra de Santa Rita de Cássia, em 1330. Um sacerdote foi levar o viático a um enfermo e colocou indevidamente, de maneira apressada e irreverente, uma hóstia dentro de um brevário para levá-la ao doente grave. No momento da comunhão, abriu o livro e viu que a hóstia se liquefez e, quase reduzida a sangue, molhou as páginas do livro. Então o sacerdote negligente apressou-se a entregar o livro e a hóstia a um frade agostiniano de Siena, o qual levou para a paróquia a página manchada de sangue e para Cássia a outra página onde a hóstia ficou presa. A primeira página desse milagre perdeu-se em 1866, mas a relíquia chamada do Corpus Domini é atualmente venerada na Basílica de Santa Rita. O que aconteceu aqui? Um desleixo, né? O padre foi levar a hóstia ao enfermo, né? E ao levar para o enfermo a Eucaristia, vai assim mesmo. Quando o ministro de Eucaristia ou o sacerdote vai transladar Jesus Cristo até a casa de um enfermo ou a um hospital, né? Existem os paramentos litúrgicos, a teca, né, onde é colocada a Eucaristia dentro, aí pega-se um sanguíneo, coloca a teca dentro, dobra em cima, depois pega um corporal, que é outro tecido, dobra em cima
e guarda dentro de uma bolsinha ali, fecha e vai até o enfermo. Naquela ocasião, esse sacerdote não teve todos esses cuidados. É como se eu pegasse essa Bíblia aqui, pegou a hóstia, colocou aqui dentro, estou indo lá para a casa do enfermo. Vai assim mesmo. E ele saiu, né? Quando ele chegou lá, que ele foi abrir, ele abriu, tinha se transformado então em carne e sangue mais uma vez, né? Aquela hóstia ficou grudada na primeira página e o sangue manchou todo o restante do livro, né? Então, para nós cabe olhar para essas intervenções divinas, esses sinais divinos através da Eucaristia, de que Jesus, corpo e sangue, está presente em nossas vidas, está no dia a dia, está a todo instante, a cada vez que comungamos, e após comungar nós permanecemos com o corpo e sangue de Cristo em nós. Existem diversos outros milagres, né? Esse aqui também é interessante, que acontece a uma leiga, né? Quase todos ali a gente relata a sacerdotes e coisas, né? Então, esse aqui, a sacerdote, frei, diz assim: milagre eucarístico Santarém. Aconteceu no dia 16 de fevereiro de 1247 em Santarém, 65 quilômetros ao norte de Lisboa. Interessante, vou frisar para você. Você está vendo que tudo tem data, tem hora, tem dia, tem local? Você prestou atenção nisso, que esses relatos são tudo assim? Sabe? Se você tiver curiosidade, pesquisa um pouquinho mais no Google sobre milagre eucarístico, gasta um pouquinho do teu tempo e vai estudar um pouquinho mais sobre, porque está tudo lá, tá? O milagre se deu com uma dona de casa, Elvira, casada com Pero Muniz, o qual, sofrendo com a infidelidade do marido, o marido traía, né? Decidiu consultar uma bruxa. Olha onde a mulher foi. Uma bruxa judia, que morava perto da igreja da graça. Esta bruxa prometeu-lhe resolver o problema se, como pagamento, recebesse uma hóstia consagrada. Então, a mulher fingiu de doente e enganou o padre da igreja de São Estevão, que lhe deu a Sagrada Comunhão num dia da semana. Assim, ela recebeu a hóstia sem o padre notar, colocou-a nas dobras do seu véu. De imediato, a hóstia começou a sangrar. Assustada, a mulher correu para casa na Rua das Esteiras, perto da igreja, e escondeu o véu e a hóstia numa arca de cedro, onde guardava os linhos lavados. À noite, o casal foi acordado com uma visão espetacular de anjos em adoração à hóstia sagrada, sangrando. Várias investigações eclesiásticas foram feitas durante 750 anos, realizadas em 1340 e 1612, provaram a sua autenticidade. Em 5 de abril de 1997, por decreto de Dom Antônio Francisco Marques, bispo de Santarém, a igreja de São Estevão, onde está a relíquia, foi elevada a santuário eucarístico do Santíssimo Sanguíneo. Ou seja, né? Vocês vejam que tudo aqui é muito bem estudado para a gente estar falando isso aqui. Aconteceram os milagres eucarísticos? Sim. Estudaram, em média, estudou 700 anos para vir. A igreja estudou em torno de 600, 700 anos para trazer isso para nós. Estudou 1000 anos para comprovar se era verdade. Passou, aí você fala, mas como tudo isso? Um estuda, o outro relata, e vai passando até que se comprova, né? Então, para os nossos corações cabe. Para mim, para você, para a catequista Lucilene, para todos da igreja, para ministros, padres, não, em momento algum, em hipótese alguma, olhar para a hóstia e dizer, um pãozinho, vou receber o pãozinho lá hoje. Você não irá receber o pãozinho, você está recebendo o Cristo vivo, o Filho de Deus. O Filho de Deus, aquele que aqui no Evangelho, para nós, que a catequista colocou no início deste encontro, né? Lá em Lucas 22, que você pegou comigo antes, gostaria que você pegasse agora, nós já estamos encerrando, né? Lucas 22, versículo 18, lá vai dizer assim, pega lá comigo. Pegou aí? Vamos lá então.
Pegando o cálice, deu graça e disse: tomai este cálice e distribuí entre vós. Pois vos digo, já não tornarei a beber o fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus afirma: é o meu corpo. Nós já não tomaremos, ele afirma lá para os discípulos, para os apóstolos, que já não tornarão a beber o suco da videira, mas sim o sangue de Cristo. Então que o nosso coração compreenda as graças a partir desses milagres eucarísticos relatados aqui. Talvez tenha te faltado alguma informação, né? Aqui em cima desses milagres, a forma que eu relatei talvez foi rápida demais. Se precisar, estou à disposição, entre em contato, nós vamos conversar mais. Se precisar, converse com a catequista, se quiser que volte o assunto, a gente tenta retomar de uma outra forma, para estar apresentando melhor esse tema. Mas cabe aí no seu coraçãozinho entender, assim como o monge de Lanciano, os outros frades, assim como esta mulher que era traída pelo marido e foi querer levar a Eucaristia para algo de bruxaria, de repente ela se transforma em milagre, aquela hóstia vira sangue, né? E ela suja o véu e sai desesperada. Assim como vários outros milagres que nós temos, existe um outro milagre relatado que em determinado momento, durante uma guerra, foi roubado todas as hóstias de uma igreja. E aquelas hóstias roubadas foi colocada em uma carruagem, e quando essa carruagem estava indo, o cavalo de repente parou em frente a uma igreja, né? Parou bruscamente aquele tabernáculo onde estava a hóstia, né? Ele voa, e a hóstia então começa a flutuar. Chamam o bispo vem, quando o bispo pega o cálice, aquela hóstia desce suavemente dentro do cálice, né? E isso as pessoas presenciaram, as pessoas viram, há relatos, né? Então, não deixe teu coração se perder, não. Compreenda que a graça de Deus é intervenção divina. Todos esses sinais aqui que eu estou falando, esses milagres, é tudo intervenção divina, para que eu e você, nossas famílias, nós voltemos o nosso coração para Deus, para Jesus Cristo, eucarístico. Voltemos o nosso coração para a Eucaristia. A Eucaristia é o centro das nossas vidas. A Eucaristia é sair de casa com nossa família e vir ao encontro de Jesus Eucarístico. Vir à Santa Missa é compreender, é entrar nesse mistério gigantesco de Deus. Por isso, insista com seus pais. Vamos à missa. Vamos viver Jesus Eucarístico. Quando chegar o momento em que vocês, puderem participar desta graça, receberem a sua primeira comunhão, tenha certeza que é o Filho de Deus, carne e sangue de Jesus Cristo, que você vai estar comungando. Esta certeza. E no seu coração, alimente, silencie e deixe essa maturidade, deixa essa graça de Deus, esse extraordinário de Deus acontecer dentro do seu coração. Porque vai acontecer, aqueles que se abrem. Então prepare, né? Esse ano teremos celebração de Corpus Christi, ainda não sabemos como será, devido a toda a realidade que estamos vivendo, né? Mas a igreja todo ano faz. Participe. Participe desse extraordinário de Deus. Participe. Ir às ruas com Jesus, pedindo a cura, a transformação de nossas almas, de nossos governantes, de nossa cidade, enfim, participe. Participe, né? Viva intensamente a Eucaristia. Ah, mas eu ainda não tenho primeira comunhão, queria... Espera, amado. Paciência. Você está buscando conhecer o corpo místico de Cristo. Buscando compreender a graça da transubstanciação. Entender o que é este milagre, né? Então, que você possa se encontrar com muito mais alegria com Jesus Eucarístico, sabendo que muitos outros já se encontraram, mas você também vai se encontrar, né? Para encerrar, eu vou pegar aquela musiquinha que nós cantamos, a palavra que fala assim, transformar. Não é transformar, não é pão e vinho se transformando, é transubstanciação. É a nossa fé, é a minha fé
é a sua fé, né, acontecendo. Então, abre o teu coraçãozinho, vou cantar a canção e depois nós encerramos. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Entendido, gente boa? Que a graça de Deus possa permanecer em nós, né? Nós estivemos, para a graça de Deus, reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa catequese para vocês.